Agora a gente volta para o nosso cenário financeiro por aqui do Brasil, porque o regime fácil, voltado para empresas com receita anual de até 500 milhões de reais, deve começar a valer em março desse ano, já em 2026 então. É uma medida que amplia o acesso de companhias menores ao mercado de capitais brasileiros. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o André Vasconcelos, especialista em direito societário e mercado de capitais. Bem-vindo, André. Obrigada por conversar com a gente aí nessa sexta-feira, na primeira sexta do ano. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Primeiramente, feliz ano novo para você e a toda a audiência do Money News. Feliz ano novo para você também. Quero muito entender a sua avaliação diante desse cenário e esse ajuste, a importância dele. A gente está num cenário, quando a gente olha para a nossa bolsa, que já faz tempo que não tem um IPO, por exemplo, 4 anos, talvez a gente chegue já no 5º ano sem um IPO. Portanto, qual que é a importância desse regime fácil agora, que deve começar a valer em março? Bem, Muriel, como você bem comentou, é um movimento estrutural da nossa regulação brasileira. A Comissão de Valores Imobiliários está, na prática, criando uma nova porta de entrada para o mercado de capitais. O regime fácil ele não é apenas uma simplificação regulatória. Ele, de fato, inaugura no Brasil o chamado mercado de acesso, pensando naquelas empresas de menor porte, que têm bons projetos, mas historicamente ficaram de fora da Bolsa por custo, complexidade ou até por um excesso de exigências. Ao definir alguns critérios mais objetivos, como limite de receita, teto de captação e obrigações proporcionais, a CVM, a nossa autarquia do mercado de capitais, ela reduz algumas barreiras sem abrir mão de transparência, que é o principal objetivo quando a gente entende o nosso mercado financeiro aqui no Brasil. Isso, de alguma maneira, amplia o leque de financiamento para pequenas e médias empresas, tanto por via de dívida quanto por via de ações, e cria um novo pipeline de companhias que podem amadurecer dentro do nosso mercado regulado. E também aproveito para te perguntar, André, quais são as empresas que tendem a se beneficiar mais olhando para esse cenário? Então, Muriel, o regime fácil, que significa facilitação do acesso a capital e incentivo de listagem, que foi resultante de uma consulta pública lá em 2025 e materializado por meio das resoluções 231 e 232 de 2025, ele visa ampliar o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais. Ele é voltado para aquelas companhias que têm uma receita bruta anual até 500 milhões de reais e permite emissões de até 300 milhões de reais. Esse novo arcabouço ele busca reduzir algumas barreiras regulatórias para realizar as ofertas públicas reguladas, mantendo a transparência e salvaguardando algumas proteções que são essenciais aos investidores, especialmente aos investidores minoritários. Disso eu queria entender, na sua avaliação, se o regime fica mais atraente para emissões de dívidas ou talvez para ações, André, pelo menos nesse primeiro momento. Bem, sem sombra de dúvida, é atrativo tanto para a emissão de dívida quanto para a equity. Agora, a partir de janeiro de 25, quando essa nova resolução ela entra de fato em vigor, as empresas de menor porte podem atrair investidores e credores, né, dentro do mercado para se financiar a sua expansão e a expansão dos seus negócios, desde que cumpram alguns requisitos, alguns pré-requisitos e algumas obrigações também. Claro, obrigações simplificadas em relação ao mercado de capitais tradicional e mantendo também a divulgação consistente de resultados e de fatos relevantes. Essa nova resolução, Muriel, ela chega com uma grande novidade, mas grande parte das regras já vinham sendo testadas nos últimos anos por meio de um sandbox regulatório da CVM. A Bifor, por exemplo, criou um novo mercado, entendendo especificamente o olhar dessas empresas de menor porte já desde 2022. Foram apresentados lá, durante essa consulta pública, diversos estudos técnicos e apoiando-se em referências internacionais de mercados de acesso que são bem-sucedidos ao redor do nosso mundo, como o britânico, o canadense, alguns países nórdicos, por exemplo, que já são mais de 3.500 companhias listadas, foram desenhadas algumas regras, claro, simplificadas. E a gente pode citar, eventualmente, se você quiser, alguns exemplos dessas regras também. A gente tem ainda espaço para continuar citando esse ponto. Além disso, eu queria também entender na sua avaliação o que acontece se a empresa ultrapassa depois esse valor dos 500 milhões de reais, né, especificamente do cenário bruto anual, né? O que acontece a partir de então? É um processo que acontece e a empresa deixa de ser elegível para o regime fácil?
Bem, Muriel, essas regras são simplificadas, ela têm um impacto direto na diminuição dos custos para a realização das emissões no mercado de capitais. Mas é importante a gente entender em quais etapas isso de fato se aplica. O regime fácil, de uma maneira geral, ele não altera, por exemplo, o patamar das comissões cobradas por corretoras nas distribuições de ofertas de ações ou de dívidas, que segue alinhadas a algumas práticas de mercado. A economia ela ocorre principalmente nos custos de preparação, né, nos custos de acesso a essas empresas, para elas que se tornem companhias elegíveis a esse capital aberto, nas categorias sejam A ou B. E na estruturação das suas ofertas públicas também. Isso porque, Muriel, os valores destinados à contratação, por exemplo, de assessoria jurídica ou até mesmo de auditoria externa independente são significativamente menores. Isso é um reflexo direto da simplificação desses pré-requisitos. Para aquelas empresas que eventualmente já se organizam, né, para participar de um mercado mais organizado, sentando-se à mesa do nosso mercado de capitais, é uma trajetória de construção dessa relação de confiança com os investidores, que, por sua vez, passam a ter acesso a muito mais oportunidades de alocação de capital, tendo informações suficientes para realizar essa análise criteriosa. A gente sabe que avaliar o mercado de capitais brasileiro é um pouco desafiador. E também, no caso dessas companhias de menor porte, avaliar a relação de risco-retorno, até porque é um novo segmento e está aí em fase de testagem, de entendimento por todas as partes interessadas. Perfeito, André. Outro ponto para a gente conversar aqui é se, na sua avaliação, a gente está diante de um cenário que talvez seja um facilitador, olhando até para um cenário aí, talvez, de listagens no mercado tradicional de ações. A gente pode, talvez, encarar o regime fácil como essa porta de entrada? Não, sem sombra de dúvida. Por exemplo, os emissores protocolam os pedidos de registro junto às entidades administradoras de mercado, tanto para obter esse registro como uma companhia de capital aberto, quanto para realizar suas ofertas públicas, como a gente comentou, seja de dívida ou de ações. E essas entidades administradoras de mercado, elas passam a ter uma responsabilidade adicional, que é verificar a conformidade das informações dos documentos, tendo assim um registro automático pela nossa autarquia, Comissão de Valores Mobiliários. Essas empresas, Muriel, elas continuam obrigadas a adotar o formato de sociedade por ações, preservando algumas proteções mínimas aos investidores, especialmente aqueles minoritários, previstas na nossa Lei 6404. No entanto, a auditoria externa independente, por exemplo, que é exigida para o registro dessa companhia aberta, pode ser referente apenas ao ano calendário anterior, em vez do nosso mercado tradicional, que são dos últimos 3 anos, e isso aí reduz um pouco também esse custo de observância. O formulário de referência também, Muriel, que é muito conhecido aí pelo nosso mercado tradicional, o prospecto e a lâmina de oferta, são substituídos por um formulário mais simplificado, chamado formulário fácil, reunindo algumas informações sobre o emissor e sobre a oferta, em um documento único, um documento só, que deve ser atualizado por esses emissores anualmente e quando houver a realização de novas ofertas. André, outro ponto que eu queria entender também diante da sua fala é entender se, por acaso, as exigências de divulgação das informações são suficientes para garantir a confiança do investidor, a credibilidade também das empresas, sem acabar danificando ou até prejudicando as empresas pequenas, médias. Bem, as informações elas são suficientes na medida que são cumpridas as obrigações previstas nessas 2 resoluções que eu bem comentei com você, né? As divulgações financeiras são auditadas, por sua vez seguem mandatórias, mas com uma periodicidade menor, passando de trimestral, como no caso das companhias abertas do mercado tradicional, uma periodicidade semestral. Além disso, Muriel, a obrigação de apresentação de relatório de sustentabilidade, por exemplo, que é previsto lá na resolução 193 de 2023, ela passa a ser dispensada, tornando esse relatório auditado opcional por essas companhias de menor porte. No caso, por exemplo, do cancelamento de registros, há um quórum também diferenciado para aprovação dessas operações, que passa a ser de 50% das ações em circulação, diferentemente do nosso mercado tradicional, que exige aí 2/3 do que é necessário para aprovação dessas operações de fechamento de capital. Bem, esses são alguns dos exemplos dessas regras simplificadas que foram instituídas pela CVM por meio do regime fácil. De novo, Muriel,
a simplificação regulatória ela não significa um atalho de governança. O objetivo do regime fácil é permitir que empresas de menor porte possam acessar esse capital, como eu bem comentei, via equity ou via dívida, mas zelando sempre pela proteção minoritária. E um dos melhores instrumentos para que essas garantias sejam aí mitigadas é por meio da transparência, sem sombra de dúvidas, das divulgações que são feitas ao mercado. Super importante. André Vasconcelos, especialista em direito societário e mercado de capitais. Mais uma vez, obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Volte sempre aqui ao longo de 2026. Muriel, agradeço o convite seu e novamente desejo um feliz ano novo a você e a toda a audiência da CNN Morning. Obrigada. Um feliz ano novo para você também. Boa tarde.